Olá, ciborgues conectados? Bem-vindos a mais um episódio de Drops da ANEEL. E hoje a gente vai estar falando sobre o MRP e por que ele, se utilizado sozinho, é ultrapassado já. É isso? Bora lá? E aí, você já tentou implantar o MRP? Já utilizou? Já descontinuou? Bom, hoje a gente não vai falar sobre como implantar e entrar em detalhes do seu funcionamento, mas você vai entender o porquê ele não é útil se utilizado sozinho, ok? Bom, para começar, basicamente o MRP é um cálculo. É um cálculo que entende as necessidades líquidas de produto acabado e a partir disso faz uma explosão de necessidades, entendendo que componentes, que matérias-primas ao longo da nossa estrutura de produto são necessárias para atender aquela demanda ao longo do tempo. O exemplo clássico para se entender o MRP é a bicicleta. A gente tem que, por exemplo, produzir 100 bicicletas para entregar daqui a 30 dias e a gente quer saber o quanto que a gente precisa de cada um dos materiais ao longo do tempo. Para simplificar aqui, a gente vai olhar uma estrutura de produto que seja basicamente um quadro, 2 aros e 2 pneus para cada bicicleta. Então, se a gente tem que entregar 100 bicicletas lá no fim, a gente sabe quanto que a gente precisa de cada um desses componentes. E cada um desses componentes e matérias-primas tem datas estipuladas tanto de entrega quanto de lead time, que a gente chama, né, o tempo de atravessamento para se produzir ou se comprar cada um desses componentes. Dessa forma, a gente vai entender o quanto que a gente tem que produzir ou comprar de cada um deles e quando. Esse é o cálculo do MRP. Mas o problema do MRP é que nós não podemos pegar simplesmente o seu resultado e mandar produzir e mandar comprar. Porque na grande maioria das vezes nós não temos capacidade de fabricar qualquer coisa a qualquer momento, em qualquer volume. Ah, mas Marcel, o MRP2 ele enxerga a capacidade produtiva. Ok, ele enxerga, mas não faz nada a respeito, ele não realoca a nossa produção em função dessa restrição produtiva. É como se você estivesse indo para o médico e ele te diagnosticasse com uma doença e dissesse, olha, vai dar problema, mas não te dissesse o que fazer. Aí não adianta de nada. Por isso listamos 4 motivos pelos quais temos gaps do MRP que são supridos pelo APS. O primeiro deles já quebra qualquer expectativa de você entender o quando que você tem que produzir ou comprar cada componente ou matéria-prima, que é o lead time fixo. O cálculo de MRP parte do pressuposto que o tempo de atravessamento para cada componente ou material ele é fixo, ou seja, se eu tenho lá o exemplo do quadro da bicicleta e eu digo que eu demoro 20 dias para produzir esse quadro, ele vai considerar que eu demoro sempre 20 dias. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Às vezes eu estou com a fábrica mais cheia e posso demorar 45 dias, estou com a fábrica mais vazia, pode demorar 10 dias, então isso varia. Considerar que eu sempre vou ter o mesmo tempo de atravessamento é loucura, é como se você quisesse atravessar a Marginal Tietê e achar que vai demorar sempre o mesmo tempo, independente da data, do dia, da hora, e do trânsito que tem, né? Então, simplesmente o Waze pira. E o segundo motivo é a falta de sincronismo. Nós não podemos simplesmente sincronizar os componentes entre si. A bicicleta montada com o quadro, com os aros, com os pneus. Nós também temos que sincronizar as operações diversas que tem dentro de cada um desses componentes. Por exemplo, o quadro, ele não tem só uma operação. Ele deve ter provavelmente corte, solda, pintura, acabamento. Nós temos que sincronizar essas operações e organizar essas filas de cada um desses processos, porque caso contrário, a gente pode gerar muito estoque em processo e muitos atrasos. Se você já foi em alguma fábrica que tem muito material em processo, muito WIP, né? Provavelmente essa fábrica tem problema de sincronismo.
E o aumento do mix de produtos que se tem aí no mercado em geral, cada vez mais diversificados, customização em massa e tudo mais, só complexifica mais esse problema, porque a gente não pode mais trabalhar simplesmente num FIFO. Logo, como terceiro motivo, nós temos a falta de visibilidade sobre a capacidade e as restrições. A gente tem que realocar a nossa produção se nós não temos capacidade, né? E além disso, a gente tem que olhar as outras restrições que nós temos, como ferramentas e mão de obra, que podem limitar mais ainda a nossa entrega. É esse tipo de limitação, né, somado ao sincronismo, que faz com que a gente não possa utilizar um simples carga-máquina para validar o resultado de um MRP, porque a gente não tem toda a disponibilidade daquele recurso disponível para ir fazendo aquele carregamento e sabendo se a gente vai estar dentro da capacidade ou não. A gente depende de restrições e a gente depende também das operações anteriores, né? Então, não temos toda a disponibilidade, isso é um problema. E por fim, o quarto e último motivo é a sequência. Simplesmente isso. A gente vai ver que a ordem dos fatores altera sim o produto. Se a gente pegar aquele nosso exemplo das 100 bicicletas e disser que nós temos 5 cores diferentes dentro desse pedido grande, a gente vai ver que a gente não pode sequenciar de qualquer maneira isso dentro da fábrica. Dependendo da maneira como eu colocar, eu posso ter mais ou menos setup. Porque limpar uma máquina que está saindo de uma cor preta para uma cor branca é muito mais difícil do que o contrário, né? Então, realmente essa sequência vai fazer com que eu consuma a minha capacidade de uma maneira distinta e além desse impacto no processo que eu estou olhando ali, né? Por exemplo, uma pintura que é crítica, né? Que a gente está vendo, eu também tenho que considerar a sequência de processos posteriores, porque um processo inicial, a sequência dele pode alterar a sequência de outros processos na frente, pode gerar ociosidade, pode gerar sobrecarga desses processos e, em função disso, a sequência realmente é muito crítica para a gente poder ter uma visão boa de capacidade. Enfim, o MRP é realmente muito importante para a gente entender o quanto que nós temos que produzir, mas não o quando e muito menos o como. E é justamente para isso que existem as soluções de APS, né, de Advanced Planning Scheduling, para fazer essa programação considerando todos esses aspectos de capacidade que são importantes. E bom, chegamos aqui ao fim de mais um vídeo. Você gostou? Se gostou, nos segue nas redes sociais, compartilha esse vídeo, principalmente com aquela pessoa que sempre insiste em implantar o MRP antes do APS. Se inscreve no nosso blog e fica de olho no nosso próximo conteúdo em que a gente vai falar especificamente sobre setups dentro da programação de produção. E é isso aí, até a próxima!